Questões sobre morte e ressurreição fazem parte da maioria das religiões, mas a questão levantada aqui é a seguinte: como religiões denominadas cristãs podem ter opiniões tão diferentes sobre o mesmo assunto? O meu nome é Raul e você é bem-vindo ao meu canal. O tema deste vídeo é Morte e Ressurreição, divisão no cristianismo. Sabemos que os vivos podem estar conscientes ou inconscientes, mas quando se trata dos mortos, tudo o que temos é crença. Podemos acreditar que eles estão inconscientes ou conscientes. Como estamos falando de cristianismo, vamos começar esclarecendo o que Jesus Cristo falou sobre morte e ressurreição. A morte segundo Jesus. De acordo com Jesus, os mortos dormem. Assim, Jesus descreveu os mortos em diversas ocasiões. Mas assim como os que dormem podem sonhar, os mortos podem estar conscientes como espíritos. Vemos isso na parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, 19 a 31. E também vemos em trechos de Apocalipse capítulo 6, verso 9 e capítulo 20, verso 12. Mas você pode estar argumentando que Salomão deixou bem esclarecido em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 10, que os mortos estão inconscientes. E Paulo apóstolo também só descreve os mortos dormindo. Já quero deixar claro que a opinião de cada personagem bíblico será analisada de maneira independente, ou seja, não vamos tentar forçar uma harmonia entre a opinião dos personagens bíblicos. Pois bem, por definição, se perguntarmos para Jesus, os mortos podem estar conscientes como espíritos? A resposta de Jesus é sim. O parecer de Jesus quanto à consciência dos mortos está coerente com a opinião de Moisés, já que Moisés descreve o clamor de Abel a Deus depois de ter sido assassinado por seu irmão Caim. Gênesis 4:10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. A ressurreição segundo Jesus. Jesus se refere à ressurreição como sendo a recompensa dos justos, sendo a ressurreição definida como reverter a morte, voltar a ter carne, osso e comer. Lucas 24, 36 a 43. A ressurreição prometida se daria no último dia. João 6, 39 a 44. Em uma era vindoura. Lucas 20, 34 e 35. Ou seja, em um futuro distante, quando o mundo estiver restaurado, livre da morte e do sofrimento, de modo que viver não será mais penoso. Apocalipse 21, 4. Os mansos ressuscitados herdarão a terra em um novo Éden. Mateus 5, 5, Apocalipse 22, 2. Jesus também promete uma ceia com ele mesmo no reino de seu Pai. Ou seja, iremos nos alimentar no reino de Deus. E isto é uma evidência do corpo material dos que forem ressuscitados. Mateus 26, 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia, em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Por definição, se perguntarmos para Jesus, vamos ressuscitar na carne no último dia? A resposta de Jesus é sim. A ressurreição na carne é sustentada no Antigo Testamento por profetas como Isaías e Daniel. Isaías 26, 19, Daniel 12, 13. Mas você pode estar aí refutando essa afirmação, lembrando que Jesus disse que, na era vindoura, os ressuscitados serão como os anjos do céu, não podendo mais morrer por serem filhos de Deus e filhos da ressurreição. Lucas 20, 34 a 36. Ora, se os anjos são seres espirituais, então seremos espirituais também, correto?
A questão é que anjos não são necessariamente seres espirituais, principalmente quando as palavras era vindoura e ressurreição dos mortos também estão em evidência. É claro que na parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, 19 a 31, os anjos que interagem com os mortos são seres espirituais. Mas nessa mesma parábola, os mortos se tornam como anjos espirituais imediatamente assim que morrem, não na era vindoura. E vemos também que os mortos não se consideram ressuscitados, mesmo levando uma vida espiritual. Portanto, os anjos imortais de Lucas 20 são anjos de corpo material, como os descritos em Gênesis 6:2, e como os anjos que interagiram com Abraão e Ló, em Gênesis capítulo 18 e capítulo 19. A explicação para essa confusão pode estar na palavra anjo, que significa mensageiro, seja este mensageiro físico ou espiritual. Como ser imortal em um corpo material? Só entenderemos isso quando a era vindoura chegar. Detalhes sobre a natureza dos anjos você vai encontrar neste canal com o título Anjos Espirituais e Anjos Materiais. Por algum motivo, Jesus considera a condição dos vivos melhor do que a dos mortos. Afinal, Jesus ordena aos cristãos: ressuscitai os mortos, Mateus 10, 8. E é isso que o mundo cristão assimilou: preservar a vida é a prioridade. Definimos, portanto, morte e ressurreição segundo Jesus Cristo. Fazendo uma pequena alteração na doutrina de Jesus, temos a inconsciência dos mortos seguida da ressurreição no último dia. Temos então a crença de Jó. A morte segundo Jó. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Jó 3, 11 a 13. Jó declarou que se tivesse morrido ao nascer, estaria dormindo e em repouso. Se perguntarmos para Jó, os mortos podem estar conscientes como espíritos? A resposta é não. A ressurreição segundo Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia ressurgirei da terra. Serei novamente revestido da minha pele e na minha própria carne verei meu Deus. Jó 19, 25 e 26. Se perguntarmos para Jó, os mortos irão ressuscitar na carne no último dia? A resposta é sim. Conservando a inconsciência dos mortos de Jó e alterando o significado da palavra ressurreição, temos a crença de Paulo. A morte segundo Paulo. Paulo só descreve os mortos dormindo. 1 Coríntios 15, 51. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15. Paulo deixa a inconsciência dos mortos bastante evidente quando afirma: se os mortos não ressuscitam, então os que dormiram em Cristo pereceram. 1 Coríntios 15, 16 a 20. Ou seja, caso os mortos não ressuscitem, eles irão permanecer inconscientes para sempre. Se perguntarmos para Paulo, os mortos podem estar conscientes como espíritos? A resposta é não. A ressurreição segundo Paulo. Paulo enfatiza a necessidade da recompensa dos mortos no último dia, ao soar a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16, confirmando a ocasião da ressurreição definida por Jesus e demais profetas do Antigo Testamento. Mas, para Paulo, a palavra ressurreição tem outro significado. Paulo não acreditava que Deus poderia manter vivos os ressuscitados na carne, disse Paulo.
Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15:50. Para Paulo, a ressurreição acontece no último dia, mas de modo espiritual. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. Os mortos, quando ressuscitados, não comem e não possuem ventre. E isso é evidência de que os ressuscitados são espirituais, não materiais. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6:13 e 14. Para Paulo, ressuscitar é tirar os mortos da inconsciência para a consciência espiritual. Perguntamos para Paulo: os mortos irão ressuscitar na carne no último dia? Não. Os mortos irão ressuscitar espiritualmente no último dia? Sim. Misturando Jesus e Paulo. Jesus é coerente em sua versão sobre morte e ressurreição. Paulo é coerente em sua versão sobre morte e ressurreição. Mas se tentarmos misturar essas duas versões, poderemos entrar em contradição lógica. Afinal, segundo Jesus, os mortos já são espíritos assim que morrem. Então, como eles podem ser ressuscitados para se tornarem espíritos no final dos tempos, como afirma Paulo? O que Paulo acha da crença da consciência dos mortos logo após a morte? Paulo critica este tipo de crença, pois para ele a consciência dos mortos é a ressurreição em si. Paulo chama a consciência logo após a morte de ressurreição já feita, ou ressurreição pronta assim que se morre. Paulo toma como alvo de crítica Himeneu e Fileto. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo 2:17 e 18. O que podemos concluir é que Himeneu e Fileto ensinavam que os mortos já estavam em um paraíso espiritual assim que morriam e, portanto, não precisavam ressuscitar no último dia. Himeneu e Fileto. Os mortos podem estar conscientes como espíritos? Sim. Os mortos ressuscitarão na carne no último dia? Não. Os mortos ressuscitarão como espíritos no último dia? Não. Mas caso você seja um cético do tipo que acredita que morreu, acabou, você também tem amparo bíblico nas declarações de Salomão. Declarou Salomão: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, não há paraíso espiritual para os mortos. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, não há ressurreição dos mortos. Eclesiastes 9, 5 e 6. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. Perguntamos então para Salomão: os mortos podem estar conscientes como espíritos? Não. Os mortos irão ressuscitar na carne no último dia? Não. Os mortos irão ressuscitar espiritualmente no último dia? Não.
Enfim, versões contraditórias sobre o mesmo assunto não podem estar todas corretas. Optar por uma versão implica em se opor às outras versões diferentes. E você? Em qual desses personagens bíblicos você realmente acredita? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Dúvidas do irmão Tomé. Resumidamente, Tomé é o discípulo que não conseguiu crer na ressurreição. Tomé duvidou da ressurreição de Jesus, que ficou morto por 3 dias, e só passou a acreditar depois de ser convencido com evidências. O que dizer então da ressurreição depois de séculos ou milênios? Afinal, Deus pode ressuscitar alguém depois de ter o corpo totalmente aniquilado? Vamos convencer o irmão Tomé com argumentos lógicos. Irmão Tomé, antes de nascermos estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Se Deus nos tirou do mundo dos mortos uma vez, Ele pode fazer isso outra vez. Afinal de contas, o que é ressuscitar? Se não sair do mundo dos mortos para o mundo dos vivos? Outra dúvida do irmão Tomé. Para que ressuscitar? Os vivos podem fazer coisas que os mortos não podem fazer, e este é o principal motivo. Outra dúvida. Como se dará essa imortalidade no corpo físico? A imortalidade num corpo físico se dará na era vindoura. Portanto, saberemos como se dará essa imortalidade no corpo físico somente quando a era vindoura chegar. Lucas 20, 34 a 36. Só podemos adiantar que a nossa ferramenta chamada corpo humano precisa e precisará de manutenção. Apocalipse 22, 2. Dúvidas, sugestões? Deixe aqui nos comentários. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like e até mais, até o próximo vídeo.